Ele fala que tá iniciando a gravação. Aqui diz que já está gravando. Tá gravando, Sim, já aqui apareceu. também está aparecendo. Maravilha. Então, bom dia a todos. Estamos começando a nossa roda de conversa sobre diálogo intercultural e descolonização nas Amazônias. Acho que a gente poderia começar se apresentando, né? Eu sou o professor Guilherme Figueiredo, sou professor do curso de Pedagogia TFE, da UERJ TFE, e sou também professor do PPGIS, né? Do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, da UEA, que é Multicamp, é um curso que está tanto em Manaus como em TFE, e eu sou professor aqui em TFE. Sou antropólogo e trabalho, né? Esse tema da nossa roda de conversa é tema também de projeto de pesquisa que nós temos no nosso mestrado. Então, convidar agora os demais participantes a se apresentarem também. Bom, eu sou Manuel Inácio, eu sou natural do interior do Amazonas, mas estou em Manaus residindo. Eu curso o mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas na UEA, no Programa de Pós-Graduação. E a minha área de formação inicial ela é Filosofia e Ciências Humanas, mas estou agora dentro desse programa de Ciências Humanas, né? E, como falava antes, logo no início, tenho um pé muito forte dentro da antropologia, gosto muito da antropologia, e os estudos na área da Amazônia, do Amazonas, eu me interesso bastante. Então, quem sabe, futuramente, num doutorado, aprofundar mais os estudos regionais aqui da nossa realidade amazônica. Eu sou Josiane, também sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas da UEA. A minha graduação é em jornalismo, comunicação social, jornalismo e história. Estou começando a caminhar agora nos estudos de antropologia, porque até então não havia tido contato, né? Assim, estou gostando muito. Às vezes até um pouquinho de dificuldade para entender um outro conceito, mas estou gostando bastante. Eu acho que é uma área que tem me despertado o interesse de leitura, de aprender um pouco mais. E casa muito com a minha área inicial, porque a comunicação ela é inerente dos povos, né? É algo inerente. Então, assim, ela está presente em todos os setores. E eu acho que vou conseguir fazer um casamento bem legal dessas duas áreas. Muito bacana. Então eu vou... bom, o que nós temos hoje é uma roda de conversa, não é exatamente uma conferência, né, uma palestra, é uma roda de conversa. Então eu vou primeiro fazer uma introdução a essa temática, vocês rapidamente vão se familiarizar, porque é algo que todos nós vivemos. E aí, depois que eu fizer essa introdução, aí a gente conversa, a gente vai passando a palavra para todo mundo poder ir trazendo suas experiências, suas reflexões relacionadas a esse tema, tá bom? Bom, como eu coloquei no resumo, né, que vocês já leram, basicamente a questão é o seguinte: nós que vivemos na Amazônia, geralmente, né, claro que há exceções, mas existe uma tendência da gente viver muito a nossa região como se fosse toda a Amazônia. A gente se considera Amazônia, quando falam de Amazônia, a gente sente que estão falando de nós. Mas a Amazônia que nós vivemos é a Amazônia da nossa região. Nós aqui no Médio Solimões, por exemplo, só pensamos no Médio Solimões, né? A gente está sempre pensando nos municípios vizinhos, em viajar para lá, a gente convive com pessoas que têm família lá. A gente só pensa em outro lugar quando é Manaus, porque Manaus, de qualquer maneira, é uma referência para nós, porque é a capital do estado, é onde a gente faz compras, onde a gente vai no médico, né? Mas depois disso, a gente não pensa em Roraima, a gente não pensa no Pará, raramente. A gente pensa, depois disso, a gente vai pensar em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né? E, de preferência, Estados Unidos e Europa. Então, embora a gente dê valor à nossa identidade amazônica, quando a gente pensa o que é a vivência dessa identidade no nosso cotidiano, ela é muito regionalizada. A gente se ressente de que somos esquecidos, que não temos voz,
mas nós também não escutamos as outras Amazônias, né? Nós também não damos valor aos nossos vizinhos que nós gostaríamos que fosse dado a nós, né? Quando a gente escolhe para fazer uma viagem, é muito mais provável que a gente escolha fazer uma viagem, né? Na hora que a gente vai escolher um livro para ler, por exemplo, é muito mais provável que a gente escolha para ler um livro de um professor de uma universidade de São Paulo, né, ou do Rio de Janeiro, ou da UNB, por exemplo, em Brasília, do que a gente pensar em ler um livro de um professor de filosofia, sei lá, de Boa Vista, por exemplo, né? Agora, é claro, se for um livro de um alemão, de um francês, a gente vai dar mais valor ainda, né? A gente provavelmente vai estar em primeiro lugar na lista dos livros que a gente vai colocar no programa da nossa disciplina, né? Então, o que a gente percebe é o seguinte, que a história colonial que nós temos, a herança colonial que nós temos, está relacionado com a construção de uma comunicação vertical, né? A gente se comunica muito mais, seja na educação, seja na filosofia, seja na antropologia, seja nos meios de comunicação de massa, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o que a gente assiste na TV, onde são produzidos os conteúdos que nós assistimos? Nos Estados Unidos, principalmente, no caso do cinema, né? São Paulo, principalmente Rio de Janeiro, por causa da Globo, né? Então, muito mais provável que a gente tenha contato com conteúdo produzido enfim, no Rio de Janeiro ou nos Estados Unidos, do que um conteúdo produzido no Pará, em Tocantins, não é verdade? Se a gente for pensar na educação, a ciência que nós ensinamos nas escolas, onde é produzida essa ciência, né? Então, enfim, todos vocês estão familiarizados com esse eurocentrismo, como nós costumamos chamar, né? Mas o que a gente não costuma refletir muito é sobre a consequência que isso tem para a comunicação com os nossos pares, com os nossos vizinhos, né? Eu acho que a provocação que eu quero trazer aqui hoje é o seguinte, que a gente nunca vai conseguir superar esse colonialismo na comunicação, na educação, na ciência, na filosofia, enquanto a gente não conseguir criar protocolos de trabalho na educação, na ciência, etc., ou estruturas, né, ou práticas, onde a gente comece a intensificar cada vez mais essa comunicação entre as diferentes Amazônias. Eu coloquei aí diálogo intercultural, mas esse intercultural aí, eu pensei que esse termo fosse amplo o suficiente para poder dar conta de diálogo entre as filosofias que estão sendo produzidas nas Amazônias, não só com povos indígenas, mas diferentes povos que existem aqui, urbanos. Não podemos, né, jamais esquecer que a Amazônia, 80% da população da Amazônia vive em áreas urbanas, né? Então não dá para... A gente não vai valorizar os nossos conhecimentos apenas estudando os conhecimentos dos povos indígenas, a gente precisa ser mais amplo esse processo e precisamos valorizar as nossas próprias academias, né? Precisamos construir os nossos próprios meios de comunicação e assim por diante. Bom, acho que a ideia é fazer essa provocação inicial e agora a gente já começar a dialogar, né? Então, quem gostaria de dar continuidade? Professor, só achei bem interessante, eu não sei se antes de a gente falar, caso o Daniel queira se apresentar, se ele quiser só, senão a gente pode... O senhor está sem áudio, professor. Bem-vindo, Daniel, bom dia. Professor Guilherme, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu estou me apresentando aqui, o Manuel pediu. Eu sou o Daniel, sou mestrando também do PPG, que eu sou orientando do professor Renan. E falando, acho que vai perguntar sobre a minha pesquisa, basicamente eu sou pedagogo e a minha pesquisa ela vai tratar sobre analisar a concepção de educação de Stephan Meszaros, que é um filósofo húngaro marxista, que ele
tenta, em vida, propor uma forma de até mesmo tentar romper com a incorrigível lógica capital. E uma das propostas que ele tem para fazer uma crítica é justamente acerca de utilizar a educação para esse fim. Então, eu busco, por meio de uma análise dialética desse livro aqui, ó, A Educação para Além do Capital, ressignificar as propostas educacionais que ele vai ter aqui, que vão ser basicamente três, que seria analisar a incorrigível lógica do capital e propor um modelo educacional para além disso, uma educação que ela seja contínua, que vai ser uma educação para toda a vida, e, acima de tudo, uma educação que ela tenha um compromisso com o homem e não com os fins mercadológicos que são instituídos atualmente. Basicamente, esse é o meu resumo. Maravilha. Seja bem-vindo à nossa discussão. Obrigado. Então, professor, a partir das falas que o senhor colocou aí, algo que também sempre me instigou, me questionou, me preocupou também. A partir do momento em que, depois que eu terminei a filosofia, e aí comecei a trabalhar como professor, lecionar, e a partir de algumas leituras também, essa questão regionalizada sempre me instigou, né? E aí o senhor chamava a atenção, por exemplo, do eurocentrismo, né? Que nós pensamos muito regional, e às vezes pensamos muito em um mundinho, né? Digamos assim. E isso traz consequência até mesmo na forma como nós estudamos, na forma como nós pesquisamos, fazemos pesquisa. Então, isso traz uma consequência, eu não vou dizer desastrosa, mas muito grande para a nossa pesquisa. Claro que tem um peso maior, como o senhor falou, se é um alemão, se é um europeu, e nas nossas pesquisas, por exemplo, poucas vezes nós encontramos autores da nossa realidade amazônica, né? Hoje, quem são os clássicos da nossa realidade amazônica que escrevem a antropologia, as ciências humanas, a filosofia, né? Quantos autores daqui da nossa realidade têm livros dentro da filosofia, dentro da antropologia, da sociologia, e quantos são citados pelas pesquisas, né? Então, tem um peso maior quando eu cito Hobsbawm, né, cito Leff, então, são pessoas que têm uma teoria muito significativa, uma contribuição muito significativa, mas nós esquecemos também que aqui na nossa realidade amazônica como um todo, né, existem teóricos, escritores muito bons e com um conhecimento bem próximo da realidade que ela é estudada. Né? Então, é interessante a gente pensar essa descolonização, porque nós ainda, ontem eu participava da conferência da Bruna, das meninas que trabalhavam sobre metodologia de pesquisa, e aí a gente tocou na questão da educação, e eu falava, nós ainda temos uma educação muito colonial. Infelizmente, nós estudamos mais as coisas de fora do que as daqui da nossa realidade. Quando entra no ensino médio, que vai trabalhar sobre a questão da história daqui, então, é pouco, e às vezes é uma visão de europeu, né? Então, isso é uma preocupação da gente pensar o nosso estudo, as nossas pesquisas, a partir daqui, a partir também dos teóricos que nós temos dentro da nossa região, sem desvalorizar, claro, os teóricos europeus, franceses, então, mas tentar resgatar ou valorizar, colocar em evidência a nossa produção que nós temos aqui na nossa realidade amazônica, né? Isso talvez tenha menos impacto na nossa comunicação com as diferentes realidades, né? Uma vez que, quando nós estamos na universidade, na academia, estudando, lendo, conhecendo conceitos, existe uma dificuldade em campo de se expressar, de conversar com muitas pessoas, né, que são pessoas simples, têm um conhecimento, mas que não têm o conhecimento teórico do que nós estudamos. Isso dificulta, às vezes, no diálogo, né, na conversa com essa realidade. Então, eu penso que
esse tema de descolonizar as Amazônias, né, nessas realidades, valorizar aquilo de onde eu estou, do meu local, mas pensar também dentro dessa realidade que tem uma extensão um pouco maior. Acho que é um pouco isso, assim, né, fala nesse sentido, a partir do que o senhor colocou. Muito bem. Muito obrigado, viu, Manuel? Eu estou vendo que chegou a Alcione. Tudo bem, Alcione? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Eu sou da turma do AVA da UEA também, gente. E eu sou aluna de mestrado do curso de Ciências Humanas e aí colega do Manuel, tá? Ai, que maravilha. Eu sou o professor Guilherme do mestrado também, só que do grupo de TEFE. Professor do mestrado em TEFE. Aqui só tem PPGIST aqui na nossa roda de discussão. É um prazer, professor. Prazer é meu. Bom, quer falar agora, Josiane? Gente, vocês me desculpem, eu começo a falar e esqueço que eu tenho que ativar o microfone. Então, eu acho bem interessante essa proposta de reflexão, porque vem muito de encontro ao projeto, né? O professor Guilherme é meu orientador, eu também sou aluno do PPG, que é Alcione e Daniel, né? Então, assim, vem muito de encontro, eu acho que o que a gente está estudando através da rede de notícias da Amazônia, né? Que na comunicação a gente tem esse grande problema de que quando se fala em Amazônia, você pensa em população indígena, nos incêndios, né, nas queimadas, e na questão da Zona Franca de Manaus. Eu acho que, assim, são os pontos principais que são lembrados. Eu sou do sul do país, né, estou atualmente morando em Tefé, então, eu acho que, assim, quando a gente ouve falar fora da Amazônia, são os principais tópicos que nós ouvimos. E quando eu submeti o projeto, eu pretendia estudar a questão das mulheres no rádio. E na minha primeira orientação com o professor Guilherme, ele me apresentou a rede que eu, como comunicadora, não conhecia, que traz justamente essa visão de você poder conhecer a Amazônia falando para a Amazônia, né? Então, a rede ela está localizada em Santarém, uma rede de rádios, rádios de diversos pontos da Amazônia, de Roraima, Acre, aqui do Amazonas, eles produzem conteúdo e enviam para a rede, procuram transmitir sempre no mesmo horário, as notícias, para que se tenha, então, informações da Amazônia falando para a Amazônia. Eu acho, assim, muito legal. É um projeto que você passa a não trazer aquela informação do eixo Rio-São Paulo, que é o principal da comunicação do Brasil, para cá, porque, assim, quando você tem a comunicação popular, quando você tem a comunidade conversando e se conhecendo, eu acho que você só tem a ganhar, porque quando a questão de você ouvir o de fora é importante, ele é necessário, mas o problema está quando você ouve de fora e você apaga o local, né? E a rede vem para contribuir isso. E casa muito bem com o tema, né? Que é a questão do diálogo intercultural, de você relatar o que você está acontecendo aqui, de conhecer a Amazônia, não conhecer apenas o estado do Amazonas, mas conhecer também o que acontece no Acre, o que acontece em Roraima, o que acontece no Pará. São estados tão grandes, né? A gente tem o Pará e o Amazonas são os maiores estados do Brasil, e eu acredito que sim, em termos de... mas, assim, e existem tantas características diferentes em cada local, a cultura de cada cidade, então, é muito, muito, muito importante a gente falar sobre isso, discutir essa interculturalidade, né, e também parar de trazer aquilo que é de fora e apagar o que é nosso. A gente, lógico, é como eu falei antes, a gente tem que aproveitar o que tem de bom, né, em outros estados,
o que tem de bom em outras regiões, mas não deixar de valorizar também a produção local, a produção da universidade local, a produção dos povos ribeirinhos, a produção dos povos urbanos, que 80, como o professor colocou, 80% da população amazônica vive nas cidades. Mas quando você fala fora, você imagina que na Amazônia tem índio, população ribeirinha e acabou, né? Então é bem interessante isso. E quando você passa a produzir de dentro para fora, você começa a fazer com que as pessoas te veem de forma diferente também. Acho que é isso. Muito obrigado, Josiane. E chegaram mais pessoas, né? Queria dar um bom dia e boas-vindas para o André, para o Elner e para Marinês, né? Bom dia para vocês. Bom dia, vocês professor. Gostariam de apresentar? Bom dia, professor. Eu vi o convite no grupo e aí pedi para participar. Maravilha. E vocês podem dizer o nome de vocês, de onde vocês são? O Elner Fernandes Campelo, mestrando aqui, estou em Tefé, orientando do professor Guilherme. Eu sou André Oliveira, mestrando do PPG em Tefé, sou orientando da professora Cristiane da Silveira. Legal. Então você é daqui de Tefé também, né, André? Sim, sou de Tefé, professor. Opa, Tefé está em peso aqui hoje. Você, Marinês, é do PPG também? Olá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não sei se estão me vendo, me ouvindo. Está com eco. Está psicodélico. Eu recebi o convite aqui no grupo do Bar da Resistência com o Daniel. Até perguntei qual era o horário, o tempo, aí eu resolvi clicar logo. Eu sou professora na UFAM de Parintins, estou em Manaus no doutorado, em políticas públicas, trabalho com comunidades quilombolas, do Andirá, em Barreirinha, no Amazonas. E pelo tema que eu vi, achei bem interessante, acho que vai me ajudar muito. Obrigada, Dan, pelo convite, tá? Vamos lá. Muito legal. Gente, como é uma roda de conversa, a gente já está circulando as falas, né, entre as pessoas. Mas eu vou entrar em várias outras pessoas depois de fazer o tema da roda, eu acho que seria bacana repetir, né? Bom, basicamente, a ideia desse tema, né, que nós trouxemos para a nossa roda, é o seguinte: nós que somos, né, nós que vivemos na Amazônia, temos essa identidade amazônica, geralmente acontece, né, de a gente pensar, assim, a gente, sempre que falam de Amazônia, a gente se identifica, só estão falando de nós, né? A gente se orgulha de sermos amazônidas. Mas a forma como nós vivemos a Amazônia é muito regionalizada. Nós aqui no Médio Solimões, por exemplo, no nosso cotidiano, a gente só pensa no Médio Solimões. A gente pensa muito em Alvarães, pensa muito em Marini, tem amigos de lá, às vezes é parente, Futeboa, a gente pensa nos rios que tem aqui na região. A gente vai pensar outra Amazônia quando é Manaus. Manaus é uma referência muito forte para a gente, né? A gente vai no médico, a gente vai fazer compras, a gente vai passear, às vezes a gente dá uma escapada até Presidente Figueiredo, né? Mas dificilmente a gente se lembra do Acre, dificilmente a gente pensa em ler um livro de um professor da Federal de Roraima, dificilmente a gente pensa nos conflitos que estão acontecendo no sul do Maranhão, né? Ou então a gente dificilmente pensa em lembrar de escutar uma web rádio de Tocantins, né? Então, embora a gente se orgulhe muito da Amazônia,
E todos nós temos um certo ressentimento de que a nossa voz é pouco escutada, de que nós somos rotulados com vários tipos de estereótipos que não correspondem à nossa realidade. Nós nos ressentimos da nossa voz não ter muita força lá fora, mas a gente também não escuta os nossos vizinhos. Da mesma forma que nós não somos escutados lá fora, nós também não somos escutados na região que também, em outra região que também é a Amazônia. E nós não escutamos, nós também não damos valor aos nossos vizinhos. Então, essa reflexão sobre o nós e o lá fora, todos vocês estão muito acostumados. É algo que todos os dias está sendo conversado. O que a gente não para refletir muito, não para debater, é essa relação com as outras Amazônias, com os nossos vizinhos, né? E a provocação que eu trago aqui hoje é o seguinte, que a gente nunca vai conseguir se descolonizar enquanto a gente não fortalecer os nossos canais de comunicação horizontais entre as várias Amazônias. Eu coloquei no tema da roda diálogo intercultural, mas na realidade eu escolhi esse termo porque ele é amplo o suficiente para a gente poder estar falando de filosofias, né? Estou falando de filosofia porque o manual aqui é da estudante do PPGIST, mas é formado em filosofia. Então, até que ponto nós conhecemos, nós lemos os filósofos do Acre? Será que nós lemos, estudamos a filosofia que está sendo produzida em Tocantins? Né? Aí vamos para os meios de comunicação. Né? Eu tinha dado agora há pouco exemplo de não pensarmos em escutar uma web rádio de Tocantins. Né? De onde são produzidos os conteúdos que nós escutamos? Será que em Rondônia não há nenhuma produção de conteúdos? Ou eu é que não penso em ir atrás desses conteúdos? Né? Os nossos programas, os programas que nós elaboramos nas nossas disciplinas, às vezes nós lembramos de colocar os clássicos do Amazonas, do estado do Amazonas. A gente coloca, né? É o Daniel que é orientando do Renan. O Renan é um clássico já do Amazonas, né? Mas nós conhecemos os clássicos do Pará? Será que nós conhecemos os clássicos do Pará? Isso é uma coisa interessante. O ano passado eu fiz pesquisa de campo e notei que, conforme a gente vai para outra região, outro estado da Amazônia, você tem outros clássicos. E nós não lemos os clássicos deles, eles não leem os nossos clássicos. A gente só lê os clássicos do nosso estado, depois disso a gente pula para os clássicos nacionais, que basicamente é Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, né? Aí, e algo orbitando em torno disso. E depois a gente já vai para os clássicos europeus norte-americanos. Como é que nós construímos aquilo que nós chamamos de clássicos? E o quanto isso nos prende nessa lógica colonial, né? Enfim, essa é uma reflexão que já existe há muito tempo. Mas será que nós lembramos de pensar nos clássicos dos nossos vizinhos? Será que nós não temos que pensar estratégias para unificar, né? Para que os clássicos do Amazonas sejam ensinados no Pará e os clássicos do Pará sejam ensinados no Amazonas e outros, de outros estados, né? Então, essa é a provocação inicial, e aí agora eu peço que as outras pessoas que não falaram ainda possam, a partir da sua experiência, das suas pesquisas, experiência de vida ou de pesquisa, das suas leituras, das suas inquietações, possam comentar um pouco esse tópico também. Quem gostaria de falar agora? Quer falar, Daniel? Oi, professor, vou comentar sim. O senhor tocou em questão de experiência aí sobre esses nossos clássicos da nossa Amazônia, não se limitando ao nosso estado. E em 2015, 2016, eu realizava pesquisa de iniciação científica na UFAM, lá em Parintins, de onde sou natural. E na construção do meu projeto de pesquisa, no que concerne ao processo metodológico, eu estava utilizando autores como Gary King, que ele postula sobre o desenho da pesquisa social, e um autor brasileiro seria o Antônio Carlos Gil, que todos conhecem. Só que mesmo eu dialogando com a realidade das universidades públicas lá de Parintins, eu senti uma necessidade de construir uma metodologia que fosse e contemplasse a nossa realidade, não que Gary King, que Antônio Carlos Gil ou que outra pessoa que surgisse naquele momento não fosse me dar esse suporte metodológico. Mas foi então que eu conheci o professor Evandro Quedin. Ele tem um livro chamado Questões de Método, Olhar sobre a Pesquisa,
E esse livro, eu digo que ele foi essencial, não somente para o meu caminho metodológico, para conduzir as demais pesquisas que eu vim realizar no momento, e até mesmo para o meu projeto de pesquisa aqui no PPGIC. Quando a gente trata de essa valorização e até mesmo dessa contextualização dessas nossas Amazônias, dessa descolonialidade, a gente cai muito algo que eu vejo que é muito estrutural, por causa que muitas das vezes a própria construção dos próprios cursos de ensino superior, no que concerne a graduação e até mesmo a pós-graduação, elas não contemplam o que o senhor colocou como clássicos amazônicos. Eu só vim ter o contato com o Evandro Guedin, ele que é professor lá em Itacoatiara, porque eu fui atrás, mas não que algum outro professor me apresentasse. A gente vê muito isso, que nos próprios currículos nós contemplamos autores de outros estados, de outros países, mas a necessidade dessa valorização da nossa cultura, dos nossos teóricos amazônicos, ela é muito deixada de lado, ou então ela não é contemplada com uma profundidade que é contemplada dos demais autores de outros estados e outros países. A gente sente essa necessidade. Por mais que a gente esteja discutindo como quebrar esse paradigma, como tentar contemplar eles, mas eu vejo que ainda vai muito de um ponto estrutural, de como a gente pensa esses currículos, de como a gente pensa esse plano de ensino, e como a gente pensa até mesmo a execução do que nós estamos fazendo hoje. Tchau, professor. Muito bom, Daniel, obrigado. Agora chegou, eu estou indo pela sequência, tá, da entrada de vocês. Alcione, quer falar agora? Oi. Falo sim, professor. Dá para ouvir? Todo mundo está ouvindo? Ótimo. Então, esse é um tema, uma questão, né, bem polêmica mesmo, como o Daniel falou. No meu trabalho de mestrado, eu vou trabalhar com educação escolar indígena. Não é? O trabalho ele é aqui no Centro de Educação, aqui em Manaus, ali no ramal do Brasileirinho, com uma comunidade Cocama. E lá eles têm um centro que não é uma escola, né? Ele é da prefeitura, da CEMED, mas ele não entra na categoria de escola, propriamente dita. Ele é um centro de cultura, e ali tem um professor que é da comunidade e que trabalha a questão da linguagem, da língua, aliás, da língua, a questão da cultura, com aqueles moradores, com aquela comunidade. E aí, justamente, quando nós começamos as pesquisas, quando nós começamos a leitura, e realmente nós temos eu tinha, né, essa visão mesmo de procurar esses teóricos mais conceituados, né, de cultura, de educação, de educação indígena, e de repente a minha orientadora, a professora Jocilene, ela falou assim: nossa senhora, como é que você vai falar de educação escolar indígena e aí não usar o Gerson Baniwa, não é? Que é um pesquisador, que é indígena, que tem todo um aporte teórico de educação, e aí, de repente, eu trato da questão de educação escolar indígena, e aí esqueço do Jesse Baniwa. E é justamente isso, quando eu comecei as pesquisas e quando eu comecei a fazer as leituras, quase não vi a citação dele, ou referências a ele. E depois, com os estudos, com a leitura, e aí quando a professora me falou isso, eu falei, nossa, é verdade, né? Quanto nós temos, professor, de aporte teórico, quanto nós temos de produção, não é? Dessa discussão mesmo. O senhor mesmo falou do professor Renan, do professor Wagner, né? Quanto nós temos de produção aí e que nós podemos utilizar nos nossos trabalhos, e que nós estamos aqui, que nós somos daqui, e muitas das vezes os nossos trabalhos não contemplam essas produções, essas pesquisas,
né? Então, realmente, eu vejo que nós precisamos ainda de conhecer, né? Conhecer o que se está sendo feito aqui, né? O que está se produzindo aqui na nossa região. E isso precisa ser divulgado, estudado mais. Então, acho que é nesse caminho aí. Eu fiquei bastante surpresa quando a professora Jocilene me apresentou, assim, uma relação de autores que são daqui, não é? Ou que tratam dessa questão e que estão mais próximos e que eu realmente não conhecia. É isso. Nossa, o Gerson é maravilhoso, né? Aqui em Tefé, eu ministro a disciplina Estudos Pós-Coloniais, que não teve esse ano porque eu estava afastado para pós-doutorado, né? Mas nessa disciplina a gente não lê nenhum texto europeu nem norte-americano, a gente só lê textos do mundo, textos árabes, textos hispânicos, textos... Inclusive, se não me engano, no ano passado, nós tivemos a oportunidade de colocar nesse programa dessa disciplina um texto do Gerson, né? Discutindo a antropologia indígena, né? A situação dos intelectuais indígenas na antropologia, que o Gerson também é antropólogo, né? Isso, ele é antropólogo. E o livro dele é incrível, né? Realmente fantástico mesmo. Bom, quem gostaria de falar agora? O André? Quer falar, André? Ops, acho que o André caiu, né? Então, por ordem de chegada, agora seria a Marinês ou o Elner, que eu não lembro mais? A Marinês. Olá. Desculpa aí o transtorno na hora da apresentação. Bom dia a todas e a todos, né? Daniel, mais uma vez, obrigada pelo convite. Diálogo intercultural. Essa temática me chamou a atenção porque o que o professor Guilherme fala é realmente muito sério até. Quando a gente navega entre Rio Madeira e o Alto Solimões, dentro do Amazonas, a gente já percebe uma diferença muito grande em vários sentidos. Até a questão da composição mesmo, da margem do rio, já é uma coisa que se destaca. Algumas coisas, quando eu fiz uma viagem, eu acho que em 2005, para o Alto Solimões, eu percebi que na margem do rio tinha algo assim que aqui para o Amazonas e Rio Madeira a gente já não tem. Tem uma espécie de uns cercadinhos, né, para pegar peixe. Pode só se já estão imitando agora, né, mas isso até onde eu sei, não vi ainda, né. E aquilo me chamou a atenção, porque desde criança eu sempre fui uma observadora muito grande dos nossos rios. Isso eu aprendi com meu avô, por parte de pai, e por parte de mãe também. E imagina essa questão intercultural perpassando pelos nossos estados, né? É realmente muito peculiar, é muito gigantesco, não é? E a gente fica assim, como abraçar, como tentar entender, como tentar conhecer tudo isso. A iniciativa dessa live realmente é muito preciosa. E quando, na fala de vocês, destaco também uma coisa que o Daniel colocou, a situação dos próprios currículos de graduação. Nos currículos de graduação, a gente vê ali muito forte ainda uma tendência muito tradicional, porque os professores dessa onda agora, né, da criação dessas universidades agora, até que estão numa perspectiva mais progressista. Mas os professores um pouco mais para trás, digamos assim, têm aquele enraizamento das leituras tradicionais, não é? E se esse professor, dependendo do seu ponto de pesquisa, do seu ponto de leitura e de acompanhamento de todo esse processo mundial que a gente vive, ele não busca se inserir, porque muitos estão na sua caixinha e realmente não querem sair, gostam de estar ali e tal, que não é
não vejo assim de todo errado, desde que você tenha espaço para o diálogo, né? Então, essa forma de leitura vai interferir justamente dentro dos programas e dentro dos cursos de licenciatura, de bacharelado, principalmente de licenciatura. Então, isso vai se perpetuando, se perpetuando. Então, de uns tempos para cá, a gente já tem visto mais essa discussão da necessidade dessa interlocução com os nossos pesquisadores, com os nossos teóricos, né? com as várias áreas do conhecimento que hoje estão crescendo, com esses programas que as universidades também estão ampliando mais. Uma das coisas assim que eu penso que é bem interessante são esses programas de mestrado e doutorado que são interdisciplinares. Então, eles acabam, diferente daqueles que são mais de educação, de história, sociologia, quer queira ou não, a força está dentro da educação, está dentro da história, está dentro da sociologia, assim como de outro. Acontece, sim, claro, a leitura e essa interdisciplinaridade, mas não de uma forma tão grande como são esses cursos realmente de pesquisa, que são nessa linha mais interdisciplinar, transdisciplinar e etc. Então, isso nos faz realmente conhecer, ir em busca, e esses programas de pós-graduação acabam divulgando melhor esses resultados, né, que vem acontecendo dentro da nossa Amazônia. Isso já não é assim tão antigo, penso que é assim, com mais frequência, assim, com mais ênfase nessas últimas 3 ou 2 décadas para cá. Isso porque também a gente tem transitado por essa abertura dessas áreas do conhecimento, né? Como eu falei na minha apresentação, eu estou fazendo agora doutorado em educação. Quis muito fazer dentro de uma área interdisciplinar, mas não foi possível, e trabalhando com comunidades quilombolas. E hoje eu estava falando com uma moça que está trabalhando com a questão da educação escolar mesmo, e a gente vinha falando como que está difícil assim, quebrar determinados paradigmas, né, determinados pensamentos que são colocados desde a colonização e que fez com que esse povo abrisse mão e até esquecesse mesmo de algumas tradições, principalmente no aspecto religioso. Então, vai ser uma luta, sim, que vão ter que travar para justamente trabalhar isso já dentro de um currículo que agora estão tentando organizar. Então, penso que esse diálogo intercultural é muito pontual para esse momento que nós estamos, e penso também assim que uma das coisas positivas, se é que posso dizer assim, nesse aspecto acadêmico, que a gente está vivendo agora, são essas possibilidades de live, né? Porque a gente aguarda os acontecimentos dentro das nossas casas acadêmicas, ou quando faz inscrição para algum evento. Então, a live se tornou, pelo menos, um pouco mais aberta para isso. E, bom, eu estou aqui, eu espero aprender muito com vocês. Obrigada pela acolhida. E é isso, depois posso contribuir mais com alguma coisa. Obrigada. Muito obrigado, Marinês. E agora, o Helder, quer falar, Helder? Oi, professor. Olá, pessoal. Tudo jóia? Sim, vamos contribuir. Agradecer o convite. Na época da inscrição para o curso do AVA, eu estava sem internet, aí a gente já sabe da realidade, né? E eu não consegui fazer a inscrição, mas quando eu o convite, fiz questão de participar. Eu acho que é muito interessante essa nova perspectiva que a gente está vivenciando. Com a pandemia, por exemplo, tirando toda a parte negativa, né, infelizmente, das mortes, pessoas muito próximas da gente, etc, 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 possibilita encontros como esse. Então, já é uma mudança até de percepção cultural de que as EADs, os encontros midiáticos, eles
tem uma grande potencialidade de unir, né, de agregar. Veja só nesse nosso encontro aqui, todos que já aconteceram via webinário, etc. Falar de trazer os nossos autores, por exemplo, eu vou falar da minha experiência. Eu, nas pesquisas bibliográficas, fazendo o trabalho, eu encontrei um livro da Ierecê Barbosa Monteiro, e o título é Favor Transmitir ao Destinatário, que a minha pesquisa é sobre rádio, pensando, nós estamos caminhando, né, professor? E é engraçado que eu só consegui esse livro em Goiás, via internet. Eu não encontrei aqui no Amazonas para comprá-lo, mas é de uma autora amazonense. E eu achei isso muito interessante, porque a pessoa que está vendendo, ele tem até aqui adesivado, está assim, autografado. Já usei, já desfrutei do conteúdo, agora alguém mais pode ampliar seus conhecimentos com este livro. Então é fantástico encontrar um livro, mas lá em Goiás. Porém, né, consegui, isso é importante. E é interessante esse contato intercultural, porque, por exemplo, nós estamos justamente na disciplina com o professor Marley, e tinha uma disciplina que infelizmente foi cancelada agora, mas que ia trabalhar justamente autores locais e regionais, mas por motivos de força maior não vai poder ser ministrada. E estamos lendo agora, para outra disciplina, o livro da Neide eu estou aqui na frente, aqui, deixa eu ver se eu consigo falar o nome, da Neide Gondim, Invenção da Amazônia, que traz todo um percurso de como os europeus viam de forma tão preconceituosa, pelo menos até aqui onde eu pude observar, a nossa Amazônia. Então, trazer essa reflexão e essa nova postura como é que é? Eu estou vendo aqui quando o som começa a ficar ruim, tá ruim o som aí, professor? Vocês estão me ouvindo? Não, eu estava só avisando o pessoal por que eu desliguei o meu vídeo, né? Que como anfitrião seria bom deixar um vídeo aí, mas às vezes o som fica ruim aqui, aí eu desligo o vídeo. Mas o seu som está ótimo. Entendo. E então, assim, podermos estudar os nossos próprios autores vai nos ajudar a sermos profissionais mais atuantes nessa construção da descolonização. E eu já percebo com o tratamento que eu tenho dado aos meus alunos. Por exemplo, trabalhar com os livros da professora Marta Cortesão, trabalhar com os contos do professor Joselino, aqui de Tefé, com os poemas organizados da professora Núbia Litaif, e muitos outros nesse sentido de ampliação que eu estou tendo. E eu acho que esse processo está sendo fantástico. Agradeço o espaço, agradeço o convite. Pena que eu não pude fazer o curso, mas não vai faltar oportunidade. Maravilha, obrigado, Werner. E agora, André, dá para falar agora? Como é que está o neném aí? André? André, eu não estou escutando você. André? Bom, acho que o André está com problemas técnicos, enquanto ele arruma o áudio dele, alguém gostaria de fazer algum comentário geral sobre os demais comentários? O Manuel chegou a falar aqui no chat que ele quer trabalhar com filosofias indígenas, né? Quer falar um pouco sobre isso, Manuel?
Questão assim, professor, às vezes, só comentar um pouco em relação ao que o senhor falou, às vezes a própria academia, ela nos incentiva a valorizar os teóricos, os clássicos de fora, e meio que esquecer um pouco os nossos daqui, né? O pessoal mais próximo, né? Então, assim, na academia, por exemplo, as nossas referências bibliográficas que nós estamos estudando, todas elas são gente de fora, né? É francês, é um americano, é um espanhol, é um europeu, assim, então, pouca bibliografia que a gente tem é brasileiro e ainda mais regional, né? Então, às vezes, a própria academia ela nos incentiva a isso, e parece que quanto mais longe da nossa realidade, parece que tem um peso maior, é mais valorizado, né? E quanto mais autores de fora eu coloco, parece que tem um peso científico a mais. E aí, só queria comentar um pouco em relação a isso. E aí, essa questão da filosofia indígena, né? A gente trabalha, na filosofia, a gente trabalha essa questão da filosofia brasileira, filosofia latino-americana, e isso é muito desvalorizado. Quando se fala em filosofia brasileira, parece que não é filosofia, é apenas um ensaio, sei lá, não tem tanto valor dentro da própria academia, né? E aí, essa questão da filosofia indígena é algo que eu já vinha pensando desde a filosofia, quando eu estudei, e vinha pensando, por exemplo, eu não tenho nada concreto assim, mas quem sabe um dia é algo pensar, por exemplo, qual é a filosofia dos povos indígenas, né, de algum povo indígena, o que eles pensam em relação, por exemplo, a gente trabalha a cosmologia indígena, mas trazer isso para dentro da filosofia, ter uma visão um pouco mais diferente daquilo que é regionalizado ou exotizado por outras pessoas, né? Então, trabalhar a filosofia indígena, o que não eu fazendo filosofia indígena, mas os próprios indígenas fazendo filosofia, né? Eles falando em si, então, trabalhar um pouco dentro dessa perspectiva. A gente sabe, por exemplo, hoje nós temos doutores em antropologia indígena, né? Temos sociólogos, pessoas com mestrado, doutorado, que são indígenas, né? Então, eles também pensam, eles também têm um conhecimento e eles falam. Então, trabalhar essa filosofia indígena, tentar começar a ver de que forma poderia se trabalhar essa filosofia indígena e um filósofo indígena, por que não, né? Então, de que forma a gente poderia trabalhar? É um questionamento meu que já vem remoendo um pouco dentro dos meus estudos há um tempo, né? E ainda não consegui ver um caminho que eu possa enveredar, mas é algo que eu pretendo futuramente trabalhar essa questão da filosofia indígena, né? Dentro da filosofia brasileira, trazer para a filosofia indígena. É algo que me questiona sempre, assim. Muito legal, Manuel. Nós, no nosso projeto, que a Josiane e o Helder aqui participam, né, do nosso projeto de pesquisa, a gente está fazendo uma coisa parecida. A gente está estudando teorias da comunicação amazônidas, que estão sendo elaboradas por comunicadoras e comunicadores, né, indígenas, quilombolas, jovens, comunicadores, vários da área urbana também, das várias áreas urbanas da Amazônia, que estão pensando a comunicação na prática, mas nas suas narrativas, nas narrativas que fazem de suas vidas e do seu trabalho, esses comunicadores estão construindo conceitos e teorias sobre a comunicação que são fabulosas. E o trabalho que a gente está fazendo, e a metodologia que a gente está tentando desenvolver uma metodologia para conseguir traduzir numa linguagem teórica, numa linguagem mais acadêmica, essas ideias novas que esses comunicadores estão produzindo e que eles transmitem através de suas narrativas, né? Então, um trabalho bem desafiador. Talvez a Josiane e o Helder queiram comentar um pouco as dificuldades, os desafios que está sendo
fazer esse trabalho, né? Primeiras damas. Então, tá bom. Então, eu estou aprendendo, eu acho que muito mais do que eu imaginei ser possível, porque, assim, a gente começa a partir do conhecimento alheio. Quando você passa a ouvir mais, né? Eu, como comunicadora, a gente, geralmente, eu já trabalhei em rádio, TV, jornais impressos, então, assim, a gente tem muito um esquema para seguir, né? Você tem ali a pauta, você tem que fazer aquele material, é sempre muito rápido, é o tempo corrido, e você partir de você ouvir a realidade, você ouvir o que as pessoas têm a dizer, a interpretação que elas têm da comunicação e o que a comunicação precisa ser para os povos, está sendo muito edificante, na minha visão, assim, de comunicadora, né, de jornalista. E a rede tem me ensinado muito, porque eles passam eles trazem, né, uma comunicação. Já me peguei várias vezes ouvindo programas da rede, e eles, o conhecimento que eles produzem é muito único, porque não é um conhecimento local, é um conhecimento regional. Por isso que eu digo assim que vem muito de encontro para a nossa conversa de hoje, porque você passa a ouvir aquela web rádio, você passa a ouvir aquele comunicador que está lá no Acre, e às vezes numa cidade que nem é uma cidade de ponta, não é uma cidade grande, né, é uma cidade pequena, e que contribui de uma forma, assim, para a gente perceber, serve para a gente perceber que a produção de conhecimento, ela não está apenas nos grandes centros, mas, e ela não está necessariamente somente dentro das academias, e isso amplia muito a nossa visão, tem ampliado muito a minha visão e a minha concepção, assim, como pesquisadora, como comunicadora e como pessoa. Muito legal. Welner? Como a Josiane falou, está sendo bastante edificante, porém desafiador, sem dúvida. Até porque, numa outra roda de conversa, né, Josiane, ela tinha comentado sobre como nós fomos treinados para um pensamento vertical, profissional, e quando eu trabalhava com a comunicação, sinceramente, eu queria muito ter o pensamento que eu estou tendo agora quando eu estava atuando, porque você consegue ter uma visão amplificada. Essa situação que o Manuel colocou de pensar, né, o indígena, a filosofia dele, eu acho fantástico. Imagino que deve estar sendo também extremamente desafiador, porém gratificante, por você ver. E a gente parece que, assim, a gente está enxergando, mas devido à inexperiência, também não passar por essas leituras anteriormente, fica bastante desafiador. Mas, por exemplo, esse trabalho que eu estou pesquisando, ou pelo menos estamos encaminhando, quando ele estava na Rádio Educação Rural de Tefé, ela atingia 22 municípios em modulação AM. E eu me lembro de uma vez que as meninas, elas levaram uma outra colega para falar sobre livros. Então, assim, numa metalinguagem total. E nós recebemos uma mensagem lá ali na Cabeça do Cachorro, não sei se eu vou me enganar agora, São Gabriel da Cachoeira é aqui, né? Tem uma cidadezinha lá em cima que a rádio chegava, e elas receberam uma mensagem de uma mãe dizendo: olha, meu filho está lendo graças à comunicação das alunas. Então, assim, essa capacidade de se autodesenvolver que está sendo trazida a essa reflexão nossa, nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos ter, como o Manuel falou, desconstruir essa situação de que se não for local, aliás, se for local, não tem crédito.
E eu acredito que a nossa construção ela está sendo fantástica para isso. Então, o meu olhar hoje para o trabalho que foi desenvolvido e para os que poderão ser aplicados é totalmente diferente. Eu consigo perceber hoje o local com muito mais credibilidade que eu mesmo tinha preconceito. Então, eu acho que, como a Maria colocou também, a academia, ela está mudando. Eu estou sendo, às vezes, criticado por alguns colegas, tudo porque eles dizem, poxa, você não deveria falar assim, mas não é. Eu me formei, eu sou da primeira turma da universidade, e nós não fomos incentivados a pensar assim, talvez pela incipiência da própria universidade, etc., mas hoje é uma visão totalmente mudada, voltada para essa interatividade, essa valorização do local, não desprezando o exterior, mas também não endeusando, né? Vocês estão me ouvindo? Ok? Ah, tá. A gente ficou esperando para ver se você ia continuar a fala ainda. Não, eu queria só fazer mais uma observação, que é o seguinte, dentro da área que eu estou pesquisando, eu acho interessante, assim, no Sul, já tem um curso universitário, no Sudeste, em São Paulo, tem lei que é sobre educomunicação. E fazendo uma pré-observação com os colegas mesmo, tem colegas professores que, além da dificuldade de pronunciar o termo, nunca ouviram falar sobre educomunicação. E em São Paulo já tem um curso universitário sobre esse campo. Então é interessante que a gente realmente pense nessa decolonização. É isso. Muito legal, Ana. Obrigado. Bom, gente, alguém vai querer fazer a segunda rodada? A Marinês, Daniel, Alcione. Tá joia. Bom, queria dizer então para vocês que eu achei maravilhosas as falas de todos vocês, trazendo as experiências de vocês, experiências de vida, experiências profissionais, experiências de pesquisa também, né? Muito bacana a gente ver que tem essa sintonia entre os nossos vários projetos, né? Entre os vários trabalhos que nós estamos fazendo. E para encerrar, eu queria só fazer um último comentário, né? Que eu vi que muitos de vocês falaram sobre o desafio que não só a gente estudar os autores, né, amazônidas, mas também desenvolver teoria, desenvolver metodologia, né, a partir das realidades que nós estamos vivendo. Tem um ponto aí que eu acho muito importante de destacar e que eu acho que seria uma contribuição final para essa discussão. Que a gente precisa lembrar, a gente tem uma ideia de senso comum, que eu acho que todos nós reproduzimos um pouco, que é a ideia de que para surgir uma grande teoria, é preciso nascer um gênio. Então, alguns filmes que a gente assiste, algumas imagens que estão circulando por aí na literatura, etc., ou nas falas das pessoas, fazem com que essa ideia fique na nossa cabeça. Então, a gente acha que tem que nascer um gênio, e esse gênio vai lá e vai construir uma grande teoria. E se não existe, de acordo com a nossa visão preconcebida, se não existe nenhuma grande teoria amazônica, uma grande filosofia de destaque internacional na Amazônia, é porque não nasceu nenhum gênio aqui, né? Ou no Brasil. Né? Eu me lembro muito dessa discussão que o Manuel colocou de que no Brasil não existe filosofia. Eu tinha colegas na graduação que falavam assim, no Brasil não tem filosofia, só tem professores de filosofia. Filosofia é outra coisa, já é um outro patamar de pensamento e tal. Então a gente, com essa ideia de ter que nascer um gênio, a gente acaba não enxergando todos os processos de coloniais, né,
que vão nos silenciando e que vão dificultando a produção de um trabalho de qualidade para a gente, né? E aí eu queria destacar o seguinte, que produzir um conhecimento de qualidade é um processo coletivo, não é um processo individual. Para que nós sejamos capazes, né? Já produzimos, é claro que nós já produzimos conhecimento de muita qualidade, mas para que esse conhecimento possa, digamos assim, ganhar mais consistência, né? Atingir tudo aquilo que é a nossa capacidade, a gente precisa aprender a trabalhar em coletivo, a gente precisa trabalhar em equipe, né? A gente não pode achar que trabalhando sozinho, só, né, sem estar estudando o que os nossos pares estão estudando, sem estar ensinando aquilo que outros acadêmicos, ou mesmo outros amazônidas de fora da academia estão produzindo, se a gente não ensinar isso, a gente não vai conseguir gerar esse acúmulo de conhecimento que faz com que a gente consiga dar o nosso melhor, né? Então, o trabalho coletivo ele é fundamental para que a gente possa dar o nosso melhor. E, enquanto a gente se prende a essa comunicação vertical, em que a gente consome as teorias estrangeiras, na verdade, estrangeiras não, porque teorias chinesas, teorias árabes, teorias africanas, raramente a gente estuda. Mas enquanto a gente estuda apenas as teorias que vêm da metrópole, seja o Sudeste, seja a Europa e Estados Unidos, a gente não consegue, a teoria e o método que a gente desenvolve não ganha força, né? Porque outras pessoas que estão produzindo teoria e método também na mesma realidade que a gente não está estudando. E eles não estão estudando, não estão lendo o que a gente está criando. Então, a gente não tem essa soma de forças para poder dialogar mais de igual para igual com essas academias das metrópoles, né? Se a gente for olhar uma academia norte-americana, sei lá, Harvard, Oxford, são universidades que eles não estão ali pensando apenas em estudar a sua realidade local. Eles estudam o mundo inteiro, eles chamam estudantes do mundo inteiro para estudar lá, eles contratam pesquisadores brasileiros, pesquisadores árabes, pesquisadores africanos do mundo inteiro, para que a academia deles seja capaz de estudar o mundo inteiro. E eles estudam, eles transformam os seus próprios pares em clássicos para que exista esse estudo cruzado e esse acúmulo na produção de teoria e de método. E por isso o trabalho deles tem muita potência, né? E é o que nós temos que fazer também. Nós precisamos, em primeiro lugar, fortalecer esse diálogo, não só entre as nossas próprias academias, esse diálogo interdisciplinar, esse diálogo transdisciplinar também, porque levando em consideração todos os pensadores que são de fora da academia. Precisamos, dessa forma, fortalecer o desenvolvimento das nossas teorias, dos nossos métodos, e precisamos trazer para a Amazônia, precisamos contratar filósofos africanos, filósofos chineses, trazer para cá essa gente para fortalecer a nossa capacidade de pensar, não só a nossa realidade, mas a nossa capacidade de pensar o mundo. E possamos trazer, a partir disso tudo, a gente possa, então, se inserir num mundo globalizado mais de igual para igual com essas grandes potências intelectuais, vamos dizer assim, né? Então, acho que esse é um pouco o recado final. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, eu passo a palavra. Oi? Estão me ouvindo? Sim, pode falar, Marinês. Ah, tá. Essas tuas últimas falas, Guilherme, foram assim muito pontuais, muito importantes, porque essa formatação, digamos assim, desse coletivo, ele é necessário, porque a gente sabe que já existe na Amazônia um grupo de pesquisadores já de muito tempo. O problema é, como eu falei inicialmente, é que a própria academia acaba esquecendo, né, esses pesquisadores. E quando você fala uma coisa assim muito interessante de transformá-los em clássicos, penso que para que isso aconteça, nós que já estamos ou dentro da academia,
como professores ou como pesquisadores, fomentar mais o conhecimento dessas pessoas. Um colega falou, deixa eu ver se eu lembro o nome, não lembro, eu sou péssima para gravar nome, mas de alguns teóricos que nós temos na Amazônia, né, como a Lady Godin, como essa mulher tem material, como essa mulher tem pesquisas, como ela tem assim, obras fascinantes, muito boas, e às vezes a gente, para estudar sobre a Amazônia, vai buscar em outras pessoas, em outros personagens. E quando a gente faz o estudo da arte, geralmente a gente busca, nossa primeira fonte geralmente é buscar nas grandes universidades, buscar nos grandes grupos de pesquisas, e esquece a nossa casa, né? Esquece a nossa oca, esquece a nossa comunidade acadêmica. Então, para que haja essa descolonização desse pensamento acadêmico, nós realmente precisamos nos apropriar do conhecimento que esse povo já construiu, e realmente é um trabalho coletivo, não é? Aqui eu percebi assim as várias áreas do conhecimento, assim várias ramificações da pesquisa, e isso é uma forma, né, de fortalecer, porque quando você olha o outro, a sua forma de pesquisar, a sua metodologia, e você vai lembrando de pessoas que você já leu, você vai lembrando de pesquisadores intelectuais da nossa região, não, como você falou no início, não só da nossa região enquanto Amazonas, mas da nossa Amazônia como um todo, né? E isso vai fortalecendo realmente o nosso pensamento e dando credibilidade e fortalecendo também a pesquisa que os outros já fizeram na nossa frente. Então, quando você soma o conhecimento que alguém já pensou, com aquilo que você está com a intencionalidade também de pesquisar, de ampliar ou de aprofundar conhecimento, então isso, claro, já são dois aí, alguém e você. E se acha uma terceira pessoa lá em outro estado que também está pensando a mesma coisa, então já é você, esse que você já tinha anotado, e mais alguém. Então, isso, claro, isso vai tomando força, isso vai tomando referência, e isso vai tornando a nossa casa conhecida, a nossa casa no sentido, assim, daquilo que nós temos aqui, daquilo que nós sabemos que a nossa Amazônia é imensa, ela é peculiar ao mesmo tempo, e ela é também muito misteriosa do ponto de vista daquilo que a gente ainda precisa descobrir no sentido mais profundo da situação. Eu agradeço mais uma vez pela acolhida de vocês e espero poder participar em outros momentos. Muito obrigada, foi um momento muito importante para mim. Obrigada mesmo. Um bom dia a todas e a todos. Muito obrigado, Marinês. Fechou com chave de ouro nossa conversa. Alguém quer se despedir, falar mais alguma coisinha? Oi, professor, vou falar. Bora lá. Basicamente, logo quando eu entrei, o senhor estava falando sobre uma provocação do que ia gerar esse diálogo intercultural sobre a Amazônia. E sobre o meu trabalho, como eu falei inicialmente, sobre a minha pesquisa de mestrado, ele dialoga com o Chico Mesaros, que é um filósofo húngaro. E quando o senhor tocou nessa provocação, vamos dizer, né, colocou o dedo na ferida acerca de que nós, pesquisadores, muitas vezes não valorizamos o nosso conhecimento regional das nossas Amazônias, isso eu fiquei refletindo aqui em casa e até pensando, nossa, eu parintinense, interior do Amazonas, Baixo Amazonas, estou estudando um autor húngaro e no meu trabalho, basicamente, eu vou me delimitar a estudar somente ele. E a partir dessa aula que nós tivemos hoje, eu fiquei tentado a fazer muito além do que dialogar somente mesários, mas colocar mesários numa mesa e conversar até mesmo com os nossos conhecimentos amazônicos.
como fazer com que um filósofo que já faleceu em 2017 possa contribuir para a nossa construção de conhecimento científico aqui no Amazonas, até mais evidente acerca da educação. Penso que agora, o meu trabalho, com essa provocação que o senhor me colocou, ele não vou me colocar de aquele mais um obstáculo, mas é mais um degrau que eu possa subir para a conclusão desse trabalho, até mesmo torná-lo algo maior, digamos assim. É um trabalho que eu venho realizando desde o TCC, desde a graduação, e com essa provocação de hoje eu tenho a missão, digamos dessa forma, de dialogar a minha pesquisa com a minha realidade, com quem eu sou, do lugar de onde eu venho, de onde eu tenho esse pertencimento. Creio que a aula de hoje foi essencial para isso. Essa minha percepção de que eu preciso de algo mais, que eu preciso valorizar a minha realidade, a minha região, a minha Amazônia, digamos assim. E por assim eu finalizo. Puxa, muito legal, hein, Daniel? Muito bacana. A gente também não deve cair numa xenofobia de achar que não devemos estudar os autores europeus, né? Muito pelo contrário, existem muitos autores europeus e norte-americanos que são nossos aliados. Existem pensadores europeus e norte-americanos que estão pensando formas de descolonizar também o conhecimento, de descolonizar a educação, né? E a discussão sobre o capitalismo é fundamental, porque o tipo de colonialismo que nós vivemos hoje é algo que se dá dentro de um contexto de economia capitalista. Então, os autores que pensam isso são importantes, são aliados importantes para nós, né? Eu acho que a forma como você colocou a sua estratégia eu achei muito boa. Continuar, sim, trabalhando com Mesaros ou outros autores estrangeiros que sejam interessantes para nós, que possam ser nossos aliados diretos ou indiretos, mas, ao mesmo tempo, estabelecer um diálogo dele com os pensadores daqui, sejam pensadores da academia ou de fora da academia. Como fazer isso é o grande desafio, né? Como é que a gente... aí que está o desafio de pensar as nossas técnicas de pesquisa, de pensar o método, né? Então, aí que está... É um processo criativo. Então, acho maravilhosa a proposta que você está colocando para a gente agora. Muito bacana, te desejo muito sucesso. Mais alguém quer falar? Professor, eu queria só agradecer, né? Já havia participado, acho que de banca, se não me engano, onde o senhor estava nela, e alguns diálogos também. E só queria agradecer, como a Alcione colocou, por esse momento de aprendizado. Foi uma conversa bem interessante, ouvir cada um dos que estão aqui presentes. E, realmente, muito obrigado por esse momento, por proporcionar esse diálogo, né? Essa conversa, ao mesmo tempo, muito lúcido, instigante, bem interessante, difícil também, porque, como o senhor falou, não podemos, como o Hélio também falou, o senhor falou, a gente não pode desmerecer nenhum dos dois lados, né? Tanto valorizar os daqui e valorizar os de fora, que também nos ajudam a valorizar os daqui. Então, realmente, muito obrigado por essa conversa, por esse diálogo que a gente teve aqui. Realmente foi uma manhã bem proveitosa. Acredito que, assim como para os outros colegas, para mim também foi muito proveitoso e não vou esquecer dessa manhã. Realmente, muito obrigado. E novamente, prazer em conhecê-lo, né, encontrá-lo aqui também. Prazer é meu. Olá, eu também quero agradecer ao professor Manuel por ter postado o convite. Mesmo nós não sendo alunos, né, do AVA, do curso diretamente, mas a oportunidade de dialogar foi fantástica. Se vocês me permitem, eu vou pedir licença para sugerir 2 leituras. Aí é sardinha para brasa, tá? Obviamente, Tiago de Mello, né, Estatuto do Homem. Leitura só para complementar, gostar do Amazonas. Mas tem um poema
que eu acho fantástico, que na minha humilde opinião, não deixa nada a desejar aos cânones da literatura brasileira, que está no livro Visgo da Terra. E aí eu lanço um pequeno desafio. O meu e-mail é welnercampelo@gmail.com. Para quem decifrar, manda a resposta. O desafio é que vocês possam decifrar qual é o poema dentro do poema de Astrid Cabral. O título do poema é Seres, poema na língua do P. Só que ela coloca o acento, né? Então, acredito, aqui aí fica poema na língua do P, mas é Seres. Então, deixa eu me organizar aqui. Poema Seres, poema na língua do P, de Astrid Cabral, que está no livro, se vocês encontrarem, Visgo da Terra. E uma provocação para vocês verem. Qual é o poema, se vocês conseguem traduzir o poema, que está dentro do poema? Porque na primeira leitura a gente não entende nada. E assim, é de uma beleza artística, é de uma competência literária que encanta. E eu adoro passar esse poema para os meus alunos e vê-los dizer, nossa, que legal. Então, fica a sugestão. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos, bom dia. Muito obrigado, bom dia. Quem faltou se despedir? Todo mundo já se despediu? Alguns se despediram aqui pelo chat. Bom, então é isso, né, gente? Olha, muito obrigado a todos vocês, foi maravilhoso, eu também aprendi muito com vocês todos. E espero que nós tenhamos outras oportunidades, né? Então, um grande abraço a todos.